Pois é, não se livraram de mim, eu tô de volta. Foi mal pela grande demora de postar vídeo, eu tava tendo problemas pessoais e eu acho que o vídeo mais recente foi do Bakugou, faz uns 7, 4 meses, mas eu tô de volta e vamos falar de um filme que tecnicamente é especial para mim. Não só para mim, mas para muita gente. Falaremos sobre Koen no Katachi, ou A Voz do Silêncio, que aparentemente parece ser um filme de romance qualquer, mas ele não é um filme de romance. Ele é um filme sobre solidão, sobre depressão e sobre não se sentir no lugar, de culpa e sobre amizade. E principalmente é um filme sobre você nunca estar sozinho. Sempre vai ter alguém que você pode ajudar ou que vai te ajudar. Esse foi um daqueles filmes que eu não esperava que eu ia chorar. Então, quando eu chorei, eu percebi que eu deveria trazer pro canal. Mas antes eu tenho que dar um aviso muito importante. Tecnicamente, vai ser o mesmo recado do vídeo do Denji. Eu não sou nenhum profissional. E se você se identificou ou acha que tem esses problemas, não se diagnostiquem com vídeo no YouTube ou TikTok. Vão atrás de um profissional de verdade. Então, infelizmente, eu vou explicar de uma forma bem leiga. Então, se você quer entender sobre isso, procure um profissional que ele vai explicar bem melhor que eu e bem melhor que qualquer outro youtuber que fale sobre personagens com diagnósticos depressivos e sei lá o que. Mas eu acho que esse é o aviso mesmo. A história de Koen no Katachi conta a história entre Nishimiya e Ishida. Nishimiya é uma garota surda que tem problemas de se comunicar. E Ishida não foi muito com a cara dela lá no começo da obra. O Ishida não ligava pra menina, mas começou a fazer bullying. E os bullying começaram a aumentar, ao ponto do Ishida machucar o ouvido dela, arrancando os aparelhos auditivos. E machucou tanto que chegou a um ponto do ouvido dela começar a sangrar. Obviamente a criança foi pra casa e teve uma grande confusão na escola. E eu xinguei esse moleque tanto que eu comecei a gritar filha da puta pra ele. A mãe do Ishida teve que conversar com a mãe da Nishimiya, então deu uma grande confusão sobre isso. E o Ishida realmente estava arrependido pelo bullying que ele cometeu com ela. Mas aí que entra. O bullying que o Ishida fez se virou contra o Ishida. O Ishida agora estava sofrendo bullying. E um bullying muito mais pesado. O Ishida começou a sofrer bullying pelos amigos que faziam bullying junto com ele, com a Nishimiya. O Ishida começou a sofrer isso até o ensino médio. Ele se isolou completamente. E ele se isolou tanto por conta disso que ele teve um grande problema de se socializar. Muitas pessoas só falavam dele, só criticavam ele. Então, quando ele entrava na escola, ele sempre olhava para baixo. Ele nunca tentava manter o contato com as pessoas. Ele vivia isolado. E quando ele tentava, ele não conseguia. Porque tinha uma barreira na mente dele para tecnicamente se proteger, que é um X no rosto de cada pessoa. O X demonstrava que ele não tinha nenhuma relação, ele não conseguia ver o rosto de ninguém. E para se esconder, para não se aparecer, ele fechava os olhos e tampava o ouvido. Ele não queria ouvir e não queria nem ver. O Ishida encontra Nishimiya e aos poucos ele quer criar uma amizade. Uma amizade que faça ele esquecer, faça ele se redimir pelos pecados que ele fez, pelo bullying que ele cometeu. E ao decorrer do tempo, parece que a amizade realmente está fluindo. Tem uma cena que o Ishida especifica claramente que ele não quer ver mais a Nishimiya chorar. Ele quer fazê-la ser feliz o máximo possível porque ele fez ela chorar muitas vezes. Mas ao decorrer do tempo, ele começa a fazer várias outras amizades e não só com a Nishimiya. E a amizade cresce, e isso é muito legal porque ele para de ser o garoto isolado que todo mundo odeia. Isso é como uma recompensa porque a Voz do Silêncio começa com o Ishida querendo fazer algo, como pode dizer, contra a vida dele. Gente, desculpa, o vídeo não, eu não posso falar sobre isso no vídeo porque geralmente quando eu falo os vídeos não chegam no bom alcance, o YouTube às vezes barra, então desculpa, foi mal. Mas até então a amizade deles parece tudo normal. Eles estavam tecnicamente felizes. Mesmo que o grupo tenha se desmontado aos poucos, a Nishimiya e o Ishida ainda eram bem amigos até. O Ishida até conseguiu ir ver os fogos de artifício de ano novo com a Nishimiya. Mas tem um acontecimento que é literalmente o momento mais triste, o momento mais agoniante
do filme e do mangá. No momento onde Nishimiya ia fazer o ato que é tirar sua vida, Ishida segura ela. Tipo, com uma força estrondosa e os fogos de artifício caindo. Sendo tecnicamente uma cena muito bonita. O Ishida lutando pela vida de uma pessoa que ele maltratou muito. Ele segurando o braço dela, quase caindo e se segurando mais na ponta dos pés, mostrava que o Ishida estava realmente não lutando por uma vida qualquer, mas sim uma vida que ele maltratou muito, que fez chorar várias vezes. Ele lembra e pede pra Deus que dê uma chance pra salvar Nishimiya. E ele promete que vai olhar pra cara das pessoas, que vai se socializar, que promete que nunca mais vai decepcionar sua mãe. Promete que vai ajudar Nishimiya por tudo que for preciso. E no momento onde ele luta de verdade, ao ponto de ver até suas lembranças passadas, ele lembra de momentos felizes, lembra de amigos e lembra da conversa que ele teve com a Sahara. E ele salva a Nishimiya, só que ele cai no processo. Ele cai no lugar dela. E ele fica no rio. E sai muito sangue, e sai um sangue na camisa dele, e a gente fica pensando, tipo, ele morreu, mas ele é o protagonista, ele não pode morrer. Aí a gente vai ver o filme, já estamos quase na reta final, então tipo, a gente fica, caralho, ele pode morrer. E uma coisa muito interessante é que ele sai do hospital, e ele acha a Nishimiya, e ele pede desculpas. Porque desde o momento onde o Ishida quer fazer uma amizade com a Nishimiya, ele nunca pede desculpas pela vida pela vida dela, as coisas que ele fez de ruim. E lembra daquela cena que ele tampa os ouvidos e fecha os olhos? Então, no final do filme, lembra daquela promessa que ele fez a Deus, que ele ia olhar pro rosto das pessoas e ouvir as pessoas? Ele faz isso nesse festival da escola. Ele vai lá, tira a mão dos ouvidos e começa a ouvir o ambiente. Vê que as pessoas estavam falando sobre a comida, não estavam falando sobre o bullying que ele fez. Ele estava vendo que as pessoas não estavam lembrando do passado dele, lembrando do bullying que ele cometia. Ele estava vendo pessoas que estavam felizes e as faixas se caem, porque esse bloqueio na mente dele finalmente é superado. E é muito bonito porque ele não só olha as pessoas, olha os amigos, ele olha a família e olha principalmente a Nishimiya, a garota que ele fez tanto sofrer e agora finalmente está tendo um sorriso sincero. Ele olha para tudo e ele vê que ele conseguiu sair daquele terrível caos, daquela solidão. Ele vê que não estava sozinho. Ele chora muito. E nesse momento eu chorei junto com ele. Esse filme me fez chorar umas 3 vezes. Peraí, sorriso sincero da Nishimiya? Você tá maluco, cara? Que papo é esse? Ah, isso não tá no filme. Ah, já que eu li o mangá, dá pra contar algumas coisas que não tá no filme, mas tudo bem. Que é sobre a Nishimiya. Mas vamos lá. Alerta de spoiler pra quem não leu o mangá, mas tá. A Nishimiya tem o mesmo problema do Ishida com o isolamento. E isso acontece muito antes, desde o momento onde a Nishimiya praticamente nasceu. O flashback da mãe da Nishimiya mostra que esse problema acontece por conta da sua surdez. E, pelo visto, a mãe mudou bastante devido a esse passado triste aí. O pai... pai não, eu gosto de chamar ele de... como é mesmo? Eu lembrei. Filha de uma puta! Falou que vai abandonar a família porque ela botou a culpa na mãe, falando que a culpa é dela pra Nishimiya nascer surda. Pede pra ele não ir embora, mas mesmo assim ele vai. E a mãe da Nishimiya fica traumatizada com isso, ao ponto que ela fala pra Nishimiya ser forte que nem um homem. E ela faz o cabelo dela ser curto daquele jeito, parecendo um menino. E a Nishimiya, não foi só a Nishimiya que sofreu com isso, mas sim a avó dela e a irmã dela que sofre por conta desse problema. Pra você ter ideia, a irmã dela é mais masculina por conta disso. Esses problemas vinham muito cedo, então imagina a menina sofrendo tudo isso e não desabafava. Era muito triste. A Nishimiya sofria muito por conta disso. Aí veio o bullying do Ishida que piorava cada vez mais.
toda essa situação. Mas voltando um pouco pro presente, a cena onde o Ishida tá no hospital por conta que ele salvou a Nishimiya é o momento onde a Nishimiya mais sofre, porque ela sabe que foi culpa dela. Se não fosse por ela, o Ishida não estaria no hospital. E é muito legal ver isso, porque mostra que tem uma diferença. Quando o Ishida vai superando seu trauma, a Nishimiya caía mais nele. E quando o Ishida salvou a vida dela, ela percebe que ela era importante para alguém. Ela não era só um estorco, ela era uma pessoa importante. O Ishida trouxe isso. E era muito legal a gente ver o histórico do Ishida e ver ele agora. Tipo, o garoto mudou. E os dois sofreram pelo bullying. O bullying não deve ser feito por ninguém. Os dois sofreram de um jeito diferente. A Nishimiya guardou tudo pra si. O Ishida fingia estar bem, mas ele ainda sofria. E eu quero acabar com o vídeo com uma mensagem. Que, cara, eu sei, tá complicado a vida. Mas tem pessoas por aí que precisam de você. Ou que você já sabe que precisam de você. Então, cara, continua vivendo. Tem pessoas que realmente precisam de você e amam você de verdade. Eu sei, tá complicado. Talvez você nem saiba de verdade quem é essa pessoa ou ainda tem dúvidas que ela te ame. Mas, cara, eu posso ser bem sincero. Todo mundo precisa de ajuda. E você pode ser a primeira pessoa a estender a mão. Isso é sério, isso é verdade. Você não tá sozinho. Tem pessoas por aí que te amam de verdade, cara.